Quando a gente olha o mercado hoje em dia, a gente vê o real se desvalorizando, as taxas de juros subindo acima de 14% e a bolsa caindo. Como diz André Jakurski, da JGP, um dos maiores gestores do Brasil, é preciso separar o joio do trigo, é preciso separar o que é fundamento do que é só um ruído de mercado. E aí, olhando isso que está acontecendo com os dados, é ruído ou é fundamento? Vamos falar sobre isso? Eu vou mostrar aqui para vocês um gráfico para defender por que eu acho que é ou uma coisa ou outra. E no final eu quero que vocês me contem o que vocês acham, se é ruído ou fundamento. E eu vou olhar depois os comentários. Para a gente começar separando o joio do trigo, separando o que é medo do mercado, o que é causa e o que de fato é fundamento, a gente tem que olhar, claro, o comportamento da dívida pública. Vamos começar olhando como tem se comportado o déficit primário no Brasil. Lembrando que o déficit primário é aquele que tira o pagamento de juros. Imaginando que o pagamento de juros é algo que o governo atual não controla, vamos olhar só para os gastos que ele de fato controla mais, que é o déficit primário, que é o quanto ele arrecada menos o quanto ele gasta sem o pagamento de juro da dívida. Quando a gente olha o déficit primário, a gente vê que em 2024 a gente seguiu crescendo o déficit, e foi de menos 272 bilhões. Uma das piores épocas da história, só perdendo para a época da pandemia, que realmente a gente teve aí 700 bilhões de déficit primário. Lembrando que quando Lula foi eleito, uma das promessas dele de campanha era acabar com o teto de gastos. O ministro Haddad, de fato, acabou com o teto de gastos, mas implantou o arcabouço fiscal que colocava metas de déficit primário. E o que aconteceu é que ele não está cumprindo essas metas de déficit primário e, inclusive, está revisando as metas de déficit primário para um valor pior do que tinha aprovado anteriormente. E esse foi o trigger, esse foi o pavio aí que acendeu tudo que está acontecendo com o mercado. Quando a gente olha o déficit nominal, que aí inclui também os pagamentos de juros, a gente vê que a gente está numa situação pior do que na pandemia. A gente tem um déficit nominal de 1.108 bilhões de reais, maior do que em janeiro de 2021, que tinha sido o pior déficit nominal da série histórica de 1.016 bilhões de reais. Com um déficit tão grande quanto o nosso, o que está acontecendo é que a dívida tem aumentado bastante. Então, tirando de novo a época da pandemia, a gente está aí nos piores valores da série histórica, com 78,6% do PIB de dívida pública. É um valor realmente muito alto e um dos maiores do mercado emergente. Ah, Marília, mas os desenvolvidos têm mais dívida. Sim, mas eles têm mais riqueza também e eles pagam muito menos juro na dívida pública deles, Então, apesar deles terem mais dívida, o déficit nominal deles não é tão grande quanto o nosso por conta do quanto eles gastam com a dívida pública. E o resultado de um crescimento da dívida tão alta quanto a atual é claro que o quanto a gente gasta como Brasil de juros não para de subir. Estamos já em agosto em 855 bilhões de reais gastos apenas com a rolagem da dívida pública, apenas com os juros da dívida pública. E esse realmente é um valor muito alto, É realmente, imagina se a gente gastasse 855 bilhões em projetos de infraestrutura, em educação, em saneamento básico, em segurança, a revolução que não daria para fazer nesse país. Então, é um problema que não só é gigante, como, olhando o filme, é um problema que está crescendo. De 2020 para cá, a gente mais do que dobrou os bilhões pagos apenas em juro
da dívida pública, que novamente poderiam ser gastos para outras coisas. E ainda tem um agravante. Se você for olhar a PAF, que é o Plano Anual de Financiamento do Tesouro Nacional, então quem faz a gestão da dívida pública é o Tesouro Nacional. E ele decide quanto ele vai emitir de pré-fixado, de IPCA+, e de pós-fixado. Qual é a diferença? Se ele emite muito em pré-fixado, principalmente a uma taxa baixa, por exemplo, vamos supor que ele emitisse muito pré-fixado em 2020, quando a Selic estava 2 e a taxa do pré-fixado estava 6. Então, a gente teria uma parte muito grande da dívida pública que custaria uma taxa de 6% ao ano, né? Então, quanto mais ele emite em pré-fixado e IPCA+, né, que também tem um componente pré-fixado, mas quando as taxas de juros sobem, você não tem um efeito tão grande do aumento da dívida pública. Mas o que está acontecendo é que a situação do aumento do déficit, aumento da dívida é tão grave que os investidores não querem mais financiar a dívida pública com taxas pré-fixadas ou IPCA+. Então, agora em setembro, o Tesouro revisou o Plano Anual de Financiamento e aumentou o percentual de pós-fixados de 40% a 44% da dívida, ele aumentou para 43% a 47% da dívida. Ou seja, quase 50% da dívida seria emitida a taxa flutuante. Lembrando que o ano passado era 39,7% da dívida e nos anos anteriores ainda menos. Então o que a gente vê é que o Tesouro não está conseguindo colocar a dívida, rolar a dívida a taxas pré-fixadas, está rolando a dívida a taxas pós-fixadas atreladas à Selic, e o que vai acontecer com a Selic nos próximos meses? Vai subir. O mercado estima que a Selic pode subir o ano que vem até 14%. Alguns dizem que poderia ir até 15%, dependendo da taxa de câmbio. E o que isso vai significar? Mais gastos com juros. Os juros vão crescer ainda mais, porque você tem de fato um cenário onde quase metade da dívida pública é financiada a taxas pós-fixadas. Isso é sério? Isso é muito sério. Olha só um outro gráfico do Tesouro Nacional que eu gosto bastante de ver, que é a reserva de liquidez do Tesouro. O Tesouro, em julho de 2024, tinha caixa para aproximadamente 7,9 meses. Então, ele podia ficar 7,9 meses sem rolar a dívida pública, né? Sem o pagamento de juros e de rolagem, e ele sobreviveria esse tempo. Recentemente eu vi que esse número já está em 6,9. Então ele vem caindo, né? O quanto ele tem de liquidez. E agora que o mercado piorou muito, o Tesouro não está conseguindo colocar os leilões, não está tendo demanda para ele financiar a dívida pública. O que acontece? Os investidores param de financiar com medo de que isso seja uma trajetória explosiva e a dívida não seja paga. E aí, simplesmente, chega na hora dos leilões da dívida, ninguém aceita esses papéis e o Tesouro começa a queimar o próprio caixa, né? Se ele queimar todo o caixa, você simplesmente não tem dinheiro nem para rolar a dívida pública, nem para financiar o déficit e a máquina para. Então, é algo, sim, muito sério que a gente tem que acompanhar de perto. E aí uma coisa que todo mundo me pergunta é... Marília, mas aí a gente está em dominância fiscal? Antes de eu responder essa pergunta, eu vou explicar rapidamente o que é dominância fiscal. Dominância fiscal é uma situação onde, quando o Banco Central sobe a taxa de juros para conter a inflação, o mercado fica com medo que esse aumento de juros vai aumentar muito a dívida, tornando a dívida impagável. E, portanto, quanto mais o Banco Central aumenta a taxa de juros, mais o mercado para de financiar a dívida pública com medo de que ela não será paga. Isso faz com que os investidores saiam daqui, o dólar valoriza contra o real, então o real desvaloriza de forma muito intensa, provocando inflação. Ou seja,
num cenário de dominância fiscal, a alta de juros aumenta a inflação e não o contrário, né? Num cenário de mercado funcional, de política monetária funcional, o aumento de taxa de juros faz com que a inflação caia. Num mercado disfuncional de dominância fiscal, o aumento da taxa de juros faz com que a inflação suba. A gente está em dominância fiscal, então? Não. Quando o Banco Central aumenta a taxa de juros, o mercado ainda, o Banco Central ainda tem ganhos de credibilidade e o mercado passa a precificar juros menores, inflação menor, desde que com um certo controle fiscal, né? Não adianta o Banco Central subir taxa de juros e o governo ir lá e subir também expansão fiscal, que aí dá no 0 a 0. Então, não estamos ainda no cenário de dominância fiscal, mas o que eu mostrei para vocês é que o cenário é sim preocupante, né? Não é ruído. O que está acontecendo no mercado agora não é ruído. Estamos com crescimento da dívida, crescimento dos juros, né? Do pagamento de juros, do montante que a gente paga de juros e, portanto, expansão da dívida pública no Brasil e o mercado está com medo de que seja uma trajetória explosiva. Mas qual é a solução então, Marília? Você só está falando do problema. O governo foi lá e anunciou medidas fiscais. Pois é, o IFI, o Instituto Fiscal Independente do Senado, estima que com um crescimento aproximado de 2% do PIB, pode ser menor, com um juro real aproximado de 4,1% do PIB, hoje está 7%, mas sendo otimista aqui, seria necessário um superávit primário de 1,5% do PIB para estabilizar a dívida PIB, tá? Para estabilizar a dívida pública, para ela parar de crescer. 1,5% de superávit. Agora, a meta do governo para 2024 é um déficit de 0,5%, né? Era um déficit de 0, ele mudou as regras, agora é um déficit de 0,5%. Para o ano que vem, é um déficit de 0. A meta. Mas os economistas estimam, e o IFI estima também, um déficit para 2025 de 0,80, de 0,8. De 0,8 de déficit para 1,5 de superávit, você tem aí aproximadamente 2,3% que seria necessário de corte de gastos, né? Isso, para vocês terem uma ideia, representa 270 bilhões de reais. O pacote que o Haddad anunciou essa semana corta aproximadamente 35 bilhões em 2025, 40 bilhões em 2026, sendo que o próprio mercado acha que essas estimativas do governo estão completamente erradas e ele conseguiria economizar no máximo metade disso, né? Mas isso que o Haddad anunciou seria apenas para jogar o déficit do ano que vem, desses 0,8 que o mercado estima, né? Desses 0,5 que o mercado estima, para 0, que é a meta. Ainda não seria o necessário para estabilizar a dívida PIB, ou seja, a dívida PIB continuaria crescendo. Ao longo dos próximos anos, vai sobrar para o próximo presidente, em 2026, mostrar de fato uma política que estabilize a dívida PIB. Porque o governo está falando é que ele não vai resolver esse problema, né? Ele só vai tentar deixar o déficit em torno de 0. E mesmo assim, com as medidas que o Haddad anunciou, não vai chegar no necessário. Ah, Marília, mas eles podem anunciar mais medidas e tudo. É complicado. Saiu uma entrevista essa semana no Globo com José Dirceu, né? Que é aí um braço direito do governo Lula. E o que ele fala é que o Lula não vai trair o programa de governo. Ele diz que o mercado quer antecipar 2026 e quer que o governo faça um ajuste fiscal muito grande, que seria esses 2,3% para estabilizar a dívida PIB, né, para não jogar ela numa trajetória explosiva, que seria o equivalente a 270 bilhões. E o que ele está fazendo a gente não foi eleito para isso não estava no programa de governo do Lula e, portanto, não será feito. Segundo ele, num trecho da entrevista, ele diz
que estão pedindo que nós façamos harakiri. Então fica muito difícil a gente imaginar que este governo vai resolver o problema da estabilização da dívida PIB. E enquanto esse problema não for resolvido, você vai ter menos investidores dispostos a financiar a dívida pública e, portanto, esse juro vai continuar alto. O que poderia fazer com que a trajetória de juro caísse num curto espaço de tempo? Alguma expectativa de troca de governo, porque ninguém é reeleito com um dólar a 6,10 e uma taxa de juro de 14, 15%. Fica muito difícil. Uma taxa de 14, 15% joga o país numa recessão. E ninguém é reeleito com câmbio de 6,10, juro de 14 e uma recessão na economia que já está contratada para os próximos anos. Então, quanto mais você se aproxima de uma troca de governo, e aí sim o próximo governo vai ter que se comprometer com o equilíbrio fiscal, mais positivamente o mercado vai reagir. Marília, o que eu faço com os meus investimentos? Eu preciso de ajuda para navegar por esses mares turbulentos. Conte conosco. Eu vou deixar um link aqui embaixo para você marcar uma reunião totalmente gratuita com a Nord Wealth, que é a nossa consultoria de investimentos. Lembrando que a gente não é remunerado por comissionamento, como são os gerentes e os assessores de investimento. Aqui a gente trabalha para você. A primeira reunião é totalmente gratuita. Clica no link aqui embaixo e vamos conversar sobre essa sua carteira nesses tempos turbulentos. E é isso, pessoal. Muito obrigada a todos e até a semana que vem.